Amigos, bom dia. Na realidade, para nós iniciarmos esse assunto, a gente precisava colocar uma definição sobre o que é o obsessor, né? O obsessor ou possessor ou o obsidiado. Na realidade, o obsessor não é um marginal de plantão, ok? Nem tampouco o obsidiado é uma vítima. Ambos estão dentro de um quadro enfermiço. A patologia da obsessão, ou a enfermidade da obsessão, passa exatamente por ambos que estão envolvidos, ou sejam, dois ou mais criaturas. O obsessor, a rigor, é a vítima, que dentro da sua enfermidade não aceita aguardar o tempo necessário. Fala para ele que apagou a luz lá, se é para apagar, porque eles gravam, né? Não aceita o tempo necessário e adequado para que o processo da justiça divina atue em favor da criatura que de repente prejudicou. Por sua vez, o obsidiado, via de regra, claro que não existem aí, não é? Todos os processos não são fechados, é exatamente o responsável pela condição em que está envolvido, onde a sua enfermidade é a enfermidade da culpa. Todo processo obsessivo tem alguém querendo, um enfermo querendo se vingar e um outro doente que está exatamente se sentindo culpado pela condição promovida. Quando nós vamos dizer a respeito da obsessão oportunista, que ela pode ocorrer, ela também está inserida em uma condição semelhante. A obsessão oportunista pode se dar pelo uso de drogas lícitas ou ilícitas a título de exemplo. Não somente isso, mas apenas como um motivo de exemplo. Pode ser, por exemplo, a questão do álcool, a utilização do álcool. Claro que nós não estamos dizendo que o indivíduo, se ele pegar uma taça de vinho, já tem um obsessor de plantão ali do lado esperando para começar um processo, que seria ridículo, mas o ponto é, nós estamos falando da questão da dependência. Se existe a questão da dependência, seja de que natureza for, não somente em produtos, mas em posicionamentos, em situações, em hábitos infelizes e assim sucessivamente, está havendo na condição do oportunismo uma oferta, onde o indivíduo que é a oferta, se eu sou, por exemplo, um dependente alcoólico, naturalmente eu sou um tonel ambulante. Eu sou o indivíduo que oferta. A minha responsabilidade está exatamente em ser o elemento da oferta. E aquela criatura que pode não ter absolutamente nada contra mim, que não necessariamente a criatura tenha algo contra a minha pessoa, mas tenha uma necessidade, seja um espírito encarnado, ou por vezes até desencarnado, ou por vezes até encarnado, ele se aproxima para tentar minimizar a necessidade que ele sente. Se ele estiver encarnado, ele pode ser a criatura que não tenha verba para sustentar o seu hábito e precise da minha pessoa, e aí começa a viver uma relação muito próxima para que eu o sustente na questão do seu hábito, da sua dependência. Se ele estiver desencarnado, ele também poderá não ter nada contra a minha pessoa, mas na realidade ele tem uma necessidade e vai se utilizar, por vezes sem ter consciência, daquilo que eu vou ingerir num processo chamado de vampirismo, onde ele passa a me vampirizar sem relação de ódio, etc. Está claro isso? Por que nós iniciamos com esse aspecto, essa abordagem? Para nós desmistificarmos a questão obsessiva, para não termos, então, impressões inadequadas, e para que situações dessa natureza não sejam para nós questões, não é? Que passam para o absurdo. E nas fileiras espíritas dá a impressão, por vezes, isso não é regra naturalmente, de que o obsessor é o nosso demônio dos católicos. Quando você tem um ser voltado para o mal, na realidade você tem, novamente, repetindo, alguém que está na patologia
da vingança e alguém que está na patologia da culpa ou da responsabilidade impensada sobre aquilo que promove para si mesmo. Tá certo? Muito bem, mas Allan Kardec, no capítulo 23, no Livro dos Médiuns, ele faz uma definição. Ele diz: obsessão é o domínio que alguns espíritos inferiores exercem sobre certas pessoas, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Agora, é interessante notar que dessa definição do capítulo 23 de Kardec, nós vamos dar uma olhadinha na Organização Mundial de Saúde, que afirma, a OMS afirma que saúde é o estado completo bem-estar do ser humano, biológico, social, ecológico e espiritual. Agora eles fizeram uma adesão aqui de que também passa pela parte financeira. Está todo mundo bem de saúde? Que beleza, inclusive a parte financeira. Aí, veja, para o indivíduo poder estar completamente saudável. Interessante notar que na OMS, neste ponto que ele vai abordar a questão da saúde por completo, existe um item que é este aqui, no Código Internacional de Doenças, é o conhecido CID número 10, que não é novidade, é muito antigo. Esta informação está há mais de 20 anos. A questão F44.3, que ele contempla a existência dos estados de transe, fazendo a distinção entre os normais e os que acontecem por incorporação ou atuação de espíritos, dos que são considerados patológicos ou doentios, provocados por doenças. A maioria dos médicos não leva isso em consideração. Ou seja, você tem a própria OMS distinguindo aquilo que é patológico, dos estados patológicos, dos aspectos considerados de transe, ou seja, a influência de espírito, onde por vezes nós vamos ver aqui, o tratamento é dado para uma criatura de maneira simplesmente a anular os efeitos ocorridos no cérebro. E as obsessões, elas são classificadas também pelo codificador, ou seja, por Allan Kardec, no mesmo capítulo 23 do Livro dos Médiuns, onde ele traz a seguinte classificação. Ele diz que a obsessão pode ser considerada simples, a fascinação e a subjugação, que pode ser moral ou física ou ambas. A subjugação aqui, em estudos posteriores, nós encontraríamos o próprio Kardec dizendo que, na Revista Espírita, ele vai fazer uma análise numa obsessão coletiva na cidade de Morzine, que ele vai falar a respeito do processo de possessão, quando o espírito subjuga o indivíduo de uma maneira extremamente intensa, mais do que é considerado na subjugação no Livro dos Médiuns. Muito bem, indo em frente em relação a isso, nós vamos analisar cada um desses aspectos de uma maneira mais sintética, porque o que acaba acontecendo é que este tipo de assunto, obsessão, etc., nós temos uma quantidade de obras dentro só da doutrina espírita que ele, por ser inesgotável, um grande analisador do processo obsessivo é Hermínio Miranda, onde o maior livro de sucesso dele é Diálogo com as Sombras. Mas ele tem outros, além de André Luiz, a própria codificação, Emmanuel, entre tantos outros que trabalham o assunto. A gente não tem condição em uma hora aqui no máximo esgotar a complexidade e cada variável que o assunto traz. Porque quando a gente fala obsessão, nós temos uma infinidade de variáveis sobre o mesmo tema. Então nós vamos fazer uma análise bastante sintética de cada item. A simples é considerada uma influência mental discreta e persistente. Se dá, via de regra, com ideias derrotistas ou aspectos que sejam depressivos. São ideias que surgem trabalhando a baixa autoestima do indivíduo. São espíritos que começam a influenciar. Colocações, às vezes nós encontramos entre o círculo de amigos, não quer dizer que a gente vá taxar este ou aquele como obsessor, absolutamente, mas aquele indivíduo que é negativo, que insufla as ideias negativas quando você tem um projeto, etc., é aquele que diz que não vai dar certo, que nós não somos qualificados, e assim sucessivamente. Ou seja, ela é simples, mas
Em se permitindo, ela vai tomando corpo, porque o indivíduo vai assimilando essa influência. Na questão da mediunidade, quando a pessoa esteja trabalhando a mediunidade, esse tipo de espírito costuma interferir nas comunicações com os bons, fazendo exatamente comunicações de natureza, por vezes, totalmente equivocadas. Ela pode ser trabalhada de uma maneira simples, né? A busca através da prece, né? Quando se recebe uma influência, pensamentos que você não percebe que são seus, e a pergunta é, como é que eu percebo se é meu ou se não é? Existe um porquê. Kardec faz essa pergunta no Livro dos Espíritos. O seu pensamento é o primeiro que surge. Pensamentos que são sugeridos por entidades, etc., ele vem em segundo plano. Tão próximo quanto do primeiro, mas é um segundo plano. Então, se eu penso algo negativo em relação à minha pessoa, eu acabo, se estou sob influência, de maneira simples, eu acabo tendo como se fosse um processo de reverberação. Sabe quando você fala num ambiente que tem eco? É a mesma coisa, seria exatamente o eco. O segundo e assim sucessivamente são exatamente, não partem de mim, partem de alguém que está buscando influência. Como é que eu quebro? De novo. Recorro à prece, recorro à questão de mudança de padrão mental. Né? Quebra a estrutura daquele pensamento para ir para situações que sejam mais favoráveis a meu respeito. Está claro? Já temos um segundo quadro, que aí sim é o chamado de fascinação, onde espíritos utilizam-se de técnicas telepáticas ou hipnóticas. E a pessoa acaba ficando fascinada por ela mesma, fascinado pelo poder e fascinado pela influência da entidade que quer naturalmente fazer com que o indivíduo, né, comece a entrar num processo posterior de subjugação. São situações onde a pessoa começa a se achar gênio e no campo da mediunidade, por exemplo, ela começa só a receber grandes nomes. São grandes nomes, só quem assina a mensagem são pessoas importantes. Né? Então quem assina a mensagem é Maria, claro, a mãe de Jesus, não é qualquer Maria, é Jesus, é Platão, é Sócrates, só gente importante. Não passa ninguém que foi assim, teve profissão ou foi uma pessoa desconhecida. Então na realidade é aquele médium que só recebe bacana, não recebe mané. Então são os grandes nomes e via de regra as mensagens são ridículas, e que o médium começa a acreditar que tem origem divina. E tem uma coisa, como eles são, porque a definição do obsessor, ele não é um sujeito medíocre, ok? Ele é uma criatura tão inteligente quanto nós, tão capacitados quanto nós, e se não estiver necessariamente capacitado, poderá ser capacitado, né, no próprio plano espiritual. Então, são criaturas que eles não vão se apresentar num processo obsessivo, desde que haja naturalmente esse link, né? Porque a gente já verificou logo a princípio que existe o fator que faz a ligação, eles não vão se apresentar de uma maneira, né, incoerente. Eles vão se apresentar, vão insuflando, como a gente disse, sugestões, etc. Nesse caso, quando é fascinação, ele induz o indivíduo a acreditar que está num grau superior às outras criaturas, e dentro da mediunidade, que é um fator de muita sensibilidade, ele estimula o indivíduo, então, a estar acima dos outros. Via de regra, sentindo ciúmes da mensagem que o outro recebe, né, da possibilidade de ter vidência melhor do que aquilo que ele costuma ver, entendendo que nós temos que entender o seguinte: todo um processo mediúnico, ele tem uma natureza também orgânica, e ele precisa, como qualquer atividade, de exercício para que a coisa vá se aperfeiçoando. E nesse caso, o que vai acabar acontecendo? Eles falam de Deus, né? Esses espíritos falam de Deus, falam de Jesus, etc., com a maior naturalidade, e com um detalhe: tentam fazer o médium se afastar de pessoas de bom senso. Quando as pessoas acabam sendo alertadas, né, olha, a coisa não está distorcida, etc., eles começam a induzir o obsediado
a uma condição de que aquele indivíduo possa estar sendo invejoso ou invejosa, não, o que ele está falando não é correto, não faz sentido, tal, e acaba afastando das pessoas de bom senso exatamente para poder exercer o domínio, que se aprofunda e por vezes não necessariamente se resolva em 1, 2 ou 3 reencarnações. Depende do nível de fascinação. Nós vemos às vezes criaturas que se fascinam pelo poder. O problema não é mais o recurso financeiro que o poder traz, é o simples fato de ter poder. É poder chegar dentro de um local, de um ambiente, num restaurante, e querer aquela mesa perto da janela, e se tiver ocupada, a pessoa ser retirada porque ele precisa exatamente daquela mesa que ele quer, e coisas do gênero. É um fascínio pelo poder. Nós assistimos a palestra, uma entrevista, aliás, de um cidadão que era governador de um dos estados no Brasil, não importa qual, né, porque é uma questão de ética, e o repórter perguntou para o indivíduo: o senhor, que é um empresário tão bem sucedido, com possibilidades financeiras, né, enormes, etc., por que o senhor quer entrar no poder? A troco de quê? Né, se o senhor já é tão bem sucedido na sua profissão, etc. Sabe qual foi a resposta do indivíduo? Se você sabe o que é ficar 4 anos sem ter que virar a maçaneta da porta, porque sempre tem alguém que vai... Excelência, por aqui. É fascínio por poder, não é verdade? Não é a questão financeira, etc. É a questão de estar sendo privilegiado, de estar sendo colocado numa posição superior aos demais, que são assim nós, os réis mortais. Veja que ele é um processo em si, e a gente vai ver até inclusive o processo da auto-obsessão, porque ele pode ser um processo de auto-obsessivo. E, finalmente, a questão da subjugação. E está muito bem trabalhada no capítulo 9 do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, pela psicografia de Chico, onde ela, como nós dissemos, pode ser de natureza moral ou de natureza física. De natureza moral, levando a pessoa a situações comprometedoras, onde a influência do espírito se dá através do centro de força frontal e coronário, que domina e coloca o indivíduo em situações embaraçosas. Ele falar palavras de baixo calão para determinadas pessoas, fazer referências indecorosas, dizer coisas que o comprometam perante a sociedade ou perante as pessoas com as quais ele se relaciona. E também a questão da subjugação, por vezes, de natureza física, aonde o espírito, a criatura é induzida a fazer determinadas coisas que podendo ter consciência do que aquilo que faz não está correto, está inadequado, por vezes situações ridículas, mas o espírito o domina através também desses centros de força, que é o coronário e o frontal, o espírito que subjuga. Pessoal, claro, né? Nós temos que entender uma coisa dentro desse ponto. Ninguém passa por uma condição dessa natureza sem que não tenha uma relação, né, com esta criatura ou criaturas que o subjuguem, que sejam de natureza tão assim profunda. Não é verdade? Há uma questão de permissão para que isso aconteça. Ninguém se apodera do corpo de quem quer que seja como se fosse um filme hollywoodiano. Isso não acontece. O que ocorre é a permissão de ir para que isto possa acontecer está exatamente ligado no nível de culpabilidade que eu tenha na questão com esse espírito ou espíritos. Porque senão fica muito Hollywood, né? Qualquer um pode entrar dentro de uma condição dessa natureza, o que não é verdade. Claro que qualquer um de nós pode estar propenso a uma obsessão, mas há que se considerar que ninguém chega num grau tão avançado quanto este, de uma subjugação de natureza física ou moral, ou ambas, sem que tenha aí uma relação com esse espírito muito grave, ou com esses espíritos que seja muito grave. Então, para que a gente também não ache que seja uma vítima em potencial a qualquer momento. O que acaba acontecendo no livro dos médiuns,
o Kardec traz uma das informações, onde um senhor, imagina, em 1855, o senhor andando nas ruas, ele caía de joelhos na frente das moças e as pedia em casamento. Era uma situação ridícula, com pessoas que ele não conhecia, que não sabia de quem se tratava, ele fazia pedidos de casamento para a pessoa no meio da rua. E ele vai narrar que ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era completamente ridículo, era uma situação ridícula, mas ele não tinha como não fazer. Ele diz, era uma espécie de uma força que me empurrava, me colocava de joelho e fazia com que eu dissesse os absurdos para as pessoas. Nós acompanhamos um caso num escritório, certa vez, que a moça chegou na frente da mesa do gerente, deu um salto e caiu em pé em cima da mesa do gerente dela, falou uma série de coisas, tudo aquilo que a gente gostaria de falar com o chefe, mas a gente não fala para não perder emprego, falou uma série de coisas para ele, claro que depois foi demitida, e tinha na realidade uma condição, estava sendo vítima de uma subjugação espiritual, que as pessoas não necessariamente entendam, né, e que por vezes levam para o psiquiatra, e que o psiquiatra, ignorando o que o CID-10 F44.3 diz claramente, que é uma condição de transe, dá uma quantidade de medicação que logo vai fazer com que esta situação tenha uma solução aparente, porque você chapa o indivíduo, e você neutraliza o cérebro do indivíduo, a entidade não tem como acionar o cérebro físico através do perispírito do reencarnado, e nitidamente não tendo esta condição, claro, o indivíduo fica um verdadeiro zumbi, né? Ele não passa por esses quadros, porém, a própria medicação, é tão interessante notar, nós vamos voltar nesse ponto, que às vezes é a maneira do espírito se utilizar para se vingar do indivíduo através da medicação que ele está fazendo uso para neutralizar a ação dele sobre o cérebro daquele que ele procura subjugar. E no caso da mediunidade, o codificador também analisa, ele encontra médiuns que escreviam com os dedos nas paredes, nas ruas, e a gente vê, falamos aqui da moça, mas a gente vê muito quadros de pichadores. O indivíduo tem uma necessidade gigante de pichar, se arriscando a vida, inclusive. Né? Existem casos já que o sujeito caiu de cima de prédio porque o outro estava segurando para que ele pudesse pichar. O que você encontra ali são casos de mediunidade altamente desequilibrada, com o espírito influenciando ele numa necessidade em que você dê um lápis para ele e um papel, capaz que ele escreva que seja uma beleza. Mas ele tem a necessidade e o espírito usa esta condição de maneira desequilibrada para colocá-lo, inclusive, em situação de risco de vida. Veja que por isso que nós dissemos, não existe nenhum quadro obsessivo, etc., seja na profundidade que for, que nós encontremos do lado do desencarnado alguém que seja estúpido. Não é verdade? Não existe esta condição. Existe uma inteligência, né? Qualquer um de nós com nível de inteligência, atuando de maneira inteligente sobre aquele que ele quer prejudicar. Utiliza-se muito de pontos onde nós somos muito frágeis. Sabe onde? No estômago e na sexualidade. Comer, né? Ou na questão da sexualidade, que é onde se influencia com maior facilidade, porque é onde a gente consegue desajustar a pessoa com maior rapidez. É por isso que a gente diz, não existe nenhuma criatura que não esteja, né? Não utilize a inteligência para esse nível. E na questão da possessão, que é a subjugação no extremo, nós vamos encontrar um dos grandes exemplos, que virou inclusive filme, que em português foi O Exorcismo de Emily Rose. Na realidade é a Anneliese Michel, que viveu de 1952 a 76. Ela era uma moça alemã. Esse filme foi trabalhado como se fosse o personagem e a história fosse nos Estados Unidos, aonde as características da família e dela eram eminentemente católicos praticantes. E naturalmente, quando começou a questão da possessão sobre ela, um quadro possessivo que foi se agravando, foi chamado o sacerdote, e o sacerdote começa a usar de técnicas de exorcismo.
e que, obviamente, a coisa não se chegava a nenhum resultado positivo. A moça foi se aprofundando nessa condição, a possessão foi se aprofundando até que a levou ao desencarne. Mas durante este processo, a entidade que se apresentava falava em latim, que era do conhecimento dela, logo as informações que a Annelise tinha no cérebro de latim eram usado pelo possessor ou pelo subjugador, falava em latim com o padre, colocava expressões de natureza bíblica, porque era o conhecimento que ela detinha. No final das contas, é mais ou menos o que acontece num quadro de mediunidade, onde o espírito se utiliza do conhecimento do médium. Né? O espírito não fica ditando palavra a palavra. Ele acaba mandando uma mensagem cifrada que o médium vai decodificar de acordo com a sua capacidade, exercício, conhecimento e, naturalmente, disciplina dentro daquilo que ele está recebendo. É o mesmo processo, só que feito num grau extremo, no intuito de prejudicá-la. Ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele naturalmente agredia fisicamente, porque ele utilizava-se do corpo dela como se fosse um objeto. Essa é a Annelise antes de começar a condição da subjugação, e depois os quadros quando ela era subjugada. Os quadros que se apresentavam quando ela estava sob a ação do espírito, aqui já próximo do desencarne dela, porque ele, claro, fazia com que o seu corpo, etc., que ela tivesse crises as mais diversas a ponto de chegar ao desencarne. Na realidade, ela também não via só o obsessor, mas ela também via entidades que se aproximavam no intuito de cuidar dela, e o seu registro de natureza cerebral era que era a Nossa Senhora. Então, quando ela via a entidade que se apresentava, que era uma mentora dela, ela via Nossa Senhora. E ela vai dizer, inclusive, dentro da condição, já próximo do final da existência dela, ela vai dizer que Nossa Senhora, ou seja, aquela entidade que estava se apresentando para ela, diz assim: você precisa ter muita fé, muita paciência, etc., porque a sua vida vai acabar se extinguindo, mas você está cumprindo uma missão, que era alguma coisa em relação àquilo que ela devia ter que passar, etc., talvez a missão escolhida por ela própria. Mas, na realidade, ele vai destruindo a criatura, e, claro, existe um porquê que a gente não tem a menor condição de entender o porquê que se passa uma situação dessa natureza. Claro, de novo, né, as coisas podem estar muito lá atrás, aonde entidades, por vezes, conforme André Luiz vai narrar no livro Ação e Reação, existem casos, e ele traz um dos casos, por uma paixão mal sucedida, onde a obsessão acontecia há mais de 1000 anos. Ou seja, imagina, porque a questão de tempo para o indivíduo não existe. Aquela criatura que está obsidiando, ela vive a realidade daquele momento em que ele se encontrou ou se encontrou prejudicado. A gente já contou aquela passagem aqui da moça do cabelo, não? Nós temos um amigo que ele dirige uma assistência espiritual para Você não doutrina espírito, tá certo? Você não doutrina ninguém. Você oferece você entrega uma nova proposta. Você não doutrina espírito. Como nós não somos doutrinados. Né? Nós somos espíritos reencarnados e ninguém é doutrinado. Jesus não doutrinou ninguém. Jesus ofereceu uma nova proposta. Não é fato? Diz, olha, foi dito para você até hoje que você deveria amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Eu, porém, vos digo o contrário. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Ele está trazendo uma outra proposta. Até porque o indivíduo, o ser, já estava mais evoluído e apto a receber, né, esta nova proposta, um novo caminho que é de livre escolha do indivíduo. Você pode escolher. Óbvio que ele não diria o seguinte, a gente está até discutindo isso na aula com um grupo que estava conosco. Óbvio que ele não iria impor.
porque nem precisava. Quando ele traz a nova proposta, ele vai dizer, olha, está aqui. Na passagem do livro Há 2000 anos, quando ele conversa com Públio Lentulus, que é uma das reencarnações de Emmanuel, ele vai dizer para Públio Lentulus, que era um senador romano, ele vai dizer, você pode me seguir agora ou daqui a 2000 anos. Ou seja, você vai me seguir. Porque a lógica vai preponderar. Significa dizer o seguinte, se nós somos filhas e filhos de Deus, nós temos a genética divina. Nós não conseguiremos ir indefinidamente contra nós mesmos. A nossa genética será preponderante. Aquilo que Jesus trouxe, não importa quanto tempo demore, é a lógica da nossa vida. É genético. Nós vamos um dia seguir a questão de padronizarmos-nos, claro, com toda a liberdade, no amor. Porque está inserido em cada um de nós esta condição divina. Então, mas ele não iria impor. Ele traz a opção, né, da criatura poder segui-lo a qualquer momento, mas que a lógica vai ser preponderante. Nós vamos segui-lo. É fatalidade, então, na vida do espírito. Você vai ser bom. Ah, mas eu não quero ser bom agora. Não tem problema. Você pode ser bom depois, mas você vai ser. É a mesma fatalidade que a gente encontra neste quadro evolutivo que nós nos encontramos. Nós vamos desencarnar e vamos reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias. Isso é fatal. Por este período que nós precisarmos desta metodologia educacional. A gente reencarna e desencarna. Mas no caso, em questão da moça lá, ele estava trabalhando com uma situação específica e, conversando com o espírito, ele percebeu, né, em matéria de datas, que a moça em questão era perseguida há 300 anos. Aí ele, conversando com o espírito através do médium, 300 anos, ele disse, por que você está perseguindo esta criatura, né, há 300 anos? Já que o tempo que ela... Porque a realidade daquele que quer se vingar não passa pela questão de tempo, ele vive o momento. Por isso que Jesus, 470 vezes no Evangelho, você pode sair daqui hoje e começar a contar, ele fala a palavra perdão. Porque o perdão quebra a estrutura que te prende à situação. Porque se a gente não perdoa, o rancor, a mágoa, o ódio, etc., seja o que for, você vive aquele momento. Sim ou não? Só que com a experiência que nós vamos ganhando na vida, à medida que nós vamos ficando jovens há mais tempo, com a experiência que a gente vai ganhando na vida, a gente vai adicionando à condição que nós passamos lá atrás, nós vamos adicionando uma dose de masoquismo. Quer dizer, se eu tenho a experiência que eu tenho, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu pegava aquela criatura. Sabe o que você está fazendo? Vivendo a realidade de lá no hoje, mas adicionando a experiência para aumentar o sofrimento. É uma coisa um pouco doentia, não é? Ou total. A criatura em questão disse assim, eu estou perseguindo ela porque ela me cortou o cabelo. Bom, se você for cortar o cabelo de uma mulher hoje e fizer uma besteira, já dá uma encrenca gigantesca. Imagina 300 anos atrás, que a figura raspou a cabeça por alguma razão, raspou a cabeça, submetendo ao ridículo perante a sociedade. 300 anos. Ah, mas cortou o cabelo? Depende dos seus valores. Não é verdade? Depende dos seus valores. Tem gente que se apega a situações que você diz, mas isso é uma bobagem. Depende de como a criatura vivencia aquela realidade. Aí ele disse, se eu te devolver o cabelo, você deixa ela? Eu disse, se você me devolver o cabelo, eu deixo. Aí é óbvio que ela vivia uma realidade de 300 anos atrás. Aí eles aplicaram um passe na moça, né, no espírito, através do médium, ela disse assim, eu estou vendo o meu cabelo de volta. Veja, 300 anos parado no tempo por uma condição de ter se... Claro, não era o cabelo em si, mas era a condição de ter se submetido ao ridículo perante a sociedade, seja a razão que for, daquele acontecimento.
a criatura parou no tempo. E vivia aquela realidade do tempo. Quando a gente não vive o problema da auto-obsessão. Porque nós não podemos esquecer que nós somos espíritos. Nós não só obsidiamos o outro, nós podemos também nos obsidiar. E uma das condições, por exemplo, ele é um distúrbio psíquico que é desencadeado pela mente doentia do próprio enfermo, que gera um estado permanente de desequilíbrio emocional. Sabe quais são eles? Simples. Constante impaciência. Não pega espírita nenhum. Irritabilidade frequente. Também ninguém tem isso. Mágoa prolongada. Inveja, ciúme patológico, egocentrismo acentuado, medos excessivos, aberrações sexuais, comportamentos obsessivo-compulsivo ou outros comportamentos desajustados. O indivíduo, um dos exemplos, mania de limpeza. Tem gente que é obsidiado por limpeza, não é? Que fica com um cotonete passando no canto do móvel. É obsessão. A gente fala de quadro obsessivo, o indivíduo é enfermo se ele vê a sujeira na quina do móvel. Não é verdade? Ele está enfermo em relação a isso. Não é questão de lixar a unha. Gente que lixa a unha, não é verdade, nada contra a moça se pintar, etc. Não é nada disso, mas tem gente que é obsessivo-compulsivo e lixa a unha. Veja, a pessoa está enferma e vive uma realidade que tende a aprofundamento. Não é fato? Ou seja, se nós damos abertura, é tão simples de entender, se nós damos uma abertura para qualquer quadro que não seja aprofundado de depressão, alguém que tem alguma coisa contra nós, se tiver, ou que venha a ter, ele tem ali um prato cheio. Não é verdade? Ele tem um prato cheio ali. Já está aberta a porta, não é fato? Por exemplo, viver irritado com frequência, impaciente, magoado, ter inveja, ou qualquer outro, você está com a porta aberta ali. Qualquer desajuste com alguém que leve essa situação em frente, ele já tem um caminho encontrado ali. Se eu sou um sujeito que me irrito com facilidade, ele só estimula a minha irritabilidade. Eu vou aumentando a minha irritabilidade e as consequências são óbvias. Por exemplo, a enfermidade obsessiva, como é que ela se dá? Via de regra, alguns quadros que se mostram são os quadros que André Luiz trata nos domínios da mediunidade das questões da epilepsia. E o que ocorre aí? Em mecanismos da mediunidade, André Luiz diz que a epilepsia considerada para a medicina terrestre, na realidade, para o mundo espiritual, é transe mediúnico de baixo teor. Você nada mais tem do que um médium desequilibrado. Veja, e são classificados em 2 estágios. Né? Há aqui algumas situações porque as pessoas, inadvertidamente, e vale a pena aqui uma colocação, a grande maioria já sabe disso, mas é sempre bom, né, refrisar o ponto, a grande maioria diz que o epilético enrola a língua e querem tirar a língua dele para desenrolar. Primeiro tem que tentar abrir a boca do indivíduo. Segundo, ter coragem de botar o dedo lá dentro, para não ficar sem o dedo. Terceiro, que a língua tem uma coisa embaixo, que é o cabresto, que não deixa enrolar. Então o problema não é enrolar a língua. Nós já tivemos quadros assim de assistir situações onde a pessoa foi com caneta, com colher, etc. E aí promove um acidente, porque machuca, com medo e na realidade quando basta você afrouxar a roupa e virar o indivíduo de lado, para ele não se sufocar com a própria baba, e não ficar tentando tirar a língua, porque você pode perder o dedo ali, não é? Se não for a língua dele junto. Quer dizer, são os quadros que às vezes a gente vê que se desenrolam, né, nesse socorro imediato, a pessoa quer ajudar, mas não sabe como. Mas o que acontece em relação à própria medicina? Os estágios chamados de epiléticos, o primeiro é chamado essencial, onde existe influência do espírito. Existe uma influência espiritual na sua grande maioria. E o segundo é o secundário, que são as sequelas. Significando dizer o seguinte, quando você tem um quadro epilético inicial, o chamado essencial, existe a atuação de um espírito, ao mesmo tempo. Claro que você não vai deixar de medicar. Quando você faz o trabalho de desobsessão,
acaba acontecendo que fica no cérebro do indivíduo o que se chama de reflexo condicionado. Quando aparece um estresse, né, alguma situação que leve-o ao estresse, ele entra em convulsão, já não tendo mais atuação do espírito, mas tendo, na verdade, o dano que ficou gravado no cérebro do indivíduo. E é uma situação que acontece com muita regularidade. E as coisas que nós estávamos dizendo sobre os aspectos clínicos. Algumas situações de aspectos clínicos considerados que ignoram o espírito, quando a gente falou lá do CID-10. Ignorando o espírito, se dá a documentação, porque se ignora e acha que todo um processo do indivíduo de vida está relacionado a um quimismo cerebral. Tudo é química do cérebro, né? Quando na realidade nós sabemos que toda a química que se processa no cérebro é a atuação do espírito sobre o organismo através do perispírito. Como a ciência, via de regra, não considera a questão do espírito que ali está, dá uma medicação que trabalhe pura e simplesmente no efeito produzido. Claro, neutralizando o efeito apenas, mas a causa continua em questão. E o que acaba acontecendo é que os medicamentos e a ação prolongada do obsessor que se utiliza desta condição, ambos acabam contribuindo para o acréscimo da patologia. Isso não quer dizer que vai tirar a medicação do indivíduo. Mas não é só a medicação que tem aí uma solução dentro de um quadro dessa natureza. O que a gente quer dizer? O espírito sabendo, né, quando se aplica a medicação compromete o cérebro do enfermo. Cada vez que eu atuo, a medicação é mais acentuada. Automaticamente são as duas coisas que acabam prejudicando o próprio remédio e, ao mesmo tempo, a atuação. Quer dizer, não existe um indivíduo ali por trás que não esteja usando da inteligência no intuito de prejudicar a pessoa. Por exemplo, por que isso? Porque quanto mais, se eu sou um obsessor, quanto mais rápido eu tiro a vida do corpo, a vida física do obsidiado, mais rápido ele está nas minhas mãos. Porque o corpo é o refúgio. Tanto é, claro que não são todos os casos e precisa ser naturalmente acompanhado por médico específico. Mas muitos casos de insônia, não são todos, né? Novamente, é a questão de acompanhamento médico. Muitos casos de insônia nada mais é do que uma obsessão que está acontecendo e cada vez que eu saia do corpo, o obsessor está ali para me apanhar. Eu volto para o corpo, que é o refúgio que eu tenho. E naturalmente, se eu vou adormecer e saio do corpo e ele está ali, eu voltando para o corpo, eu acabo, né, sofrendo de insônia, isso vai me debilitando e, claro, ele vai alcançar o resultado dele mais rapidamente. Que esse é o objetivo. Quanto mais rápido eu estiver definitivamente fora do corpo, maior é a ascensão que ele tem sobre a minha condição de obsidiado. O Dr. Bezerra trata disso. Quando ele estava reencarnado, ele tratou do livro no Loucura sobre um Novo Prisma, ele trata do caso do próprio filho. O filho fazia faculdade de medicina e passou a ter um processo de subjugação, aonde o garoto, claro, se afastou das aulas, etc., e foi internado no manicômio. Pouco tempo depois, o Bezerra acaba conhecendo espíritas e começam a fazer um trabalho com o rapaz. O espírito em questão se apresenta e diz o seguinte: há muitos séculos atrás, você, Bezerra, e o seu filho, por volta da Idade Média, etc., vocês eram muito poderosos. E vocês, por uma dívida que eu tinha, vocês me mandaram me prender numa das masmorras do castelo. Apesar de eu pedir misericórdia, porque sem trabalho, a minha filha caindo na miséria, ignoraram os meus pedidos, né? E a piscina morra, e os meus familiares, a minha esposa e filhos, morreram na miséria. Eu demorei muito tempo para encontrá-los. Ele dizendo isso para o Bezerra, que é o pai do garoto. Eu demorei muito tempo para encontrá-los. Quando eu o encontrei, eu não conseguia mais fazer nada com você. Ele dizendo para o Bezerra, porque o nível de elevação do Bezerra já era outro. E ele estava numa condição vibratória
né, que não conseguia atingir o Bezerra. Por isso que a gente diz que esses indivíduos são altamente inteligentes. Diz, como eu não conseguia fazer nada com você, eu peguei o seu filho. Porque eu agredindo o seu filho, eu faço você sofrer. Incrível, né? Então ele pegou o filho que em uma condição evolutiva tal qual ele estava, e maltratando o filho, ele fazia o pai sofrer. Porque ele fazia o pai assistir à situação. Bom, o que acaba acontecendo? Eles fazem um trabalho longo de evangelização do espírito, o espírito liberta o garoto, mas o Bezerra diz na obra que nunca mais o menino voltou a ter a mesma vivacidade, dado que o tempo que ele sofreu do processo de subjugação foi muito longo e agrediu o cérebro de tal maneira que ele nunca mais teve a mesma vivacidade e nem sequer voltou a estudar, concluindo a faculdade de medicina. Algumas técnicas que esse pessoal acaba se utilizando por exemplo, hipnose, que pode ser feita à distância. Eles trabalham com quadros hipnóticos e eles visam, na realidade, quando fazem isso, ridicularizar, agredir, causar dor, fazer o paciente vivenciar vários tipos de alucinações, pânico, causar loucura ou morte. É feito à distância, aonde a criatura acaba, né, vendo quadros que não existem, situações e tendo naturalmente alucinações e coisa do gênero. O André Luiz, no livro Ação e Reação, de novo, vai dizer o seguinte, que existe umbral escolas especializadas para preparar o obsessor. Então você vai lá, se matricula, se eu quero ser um técnico obsessivo. Mas é isso aí. O indivíduo passa a receber técnicas para poder obsidiar de forma efetiva. Veja que não é uma coisa feita aleatoriamente. Claro, não é uma situação de que a gente vai sair do centro e o obsessor está esperando ali dentro do carro. Com esse calor não, ele vai ficar em casa, no ar-condicionado, etc., esperando lá, né, que é muito mais confortável. Mas na realidade, veja, não é uma coisa que nós estamos, não é, como cordeiros e os lobos estão nos esperando. De novo, vale a pena repetir. Todo processo obsessivo tem ambas as criaturas são enfermas. A enfermidade está presente em ambas. Naquele que quer se vingar e naquele que tem, de repente, a responsabilidade, ou, né, vulgarmente conhecido como culpa. No processo da subjugação, crises intermitentes que controlam ou descontrolam o sistema nervoso central através do perispírito do encarnado nos centros de força, que faz com que isso aconteça. Informações utilizadas que são dos registros cerebrais do paciente, que é o caso que a gente falou lá da Annelise, que sabia latim e tinha informações católicas e ele se manifestava com essa linguagem. Agressões ou provocações a terceiros, onde a pessoa pode dizer coisas ou tomar atitudes ou se colocar de forma violenta, querendo agredir os outros e com isso as pessoas retribuir a agressão e acabar tirando a vida desse que está subjugado. Vampirismo do fluido vital dos presentes do próprio obsediado, quando, em alguns casos, a pessoa franzina, etc., passa a ter uma força de 10, 15 homens, porque, na realidade, o que acontece? O espírito se utiliza da criatura, do fluido vital da criatura, e o medo, o pânico que causa naquelas pessoas que estão presentes, o medo da pessoa, ele acaba liberando o fluido vital que o espírito usa no subjugado para aumentar-lhe a condição de força, aonde por vezes 4, 5 pessoas não conseguem segurar o obsidiado, por uma razão simples, o receio daquilo que está acontecendo, o não entendimento, etc., acaba favorecendo a entidade que se utiliza das energias dos presentes para poder aumentar a força e transformar o quadro com maior agressividade. E o esgotamento total do paciente, que mina a resistência imunológica, provocando enfermidades e assim por diante, tirando a vida do subjugado. Por que a obsessão, então, ocorre? São os espíritos a quem ferimos ou nos acompliciamos para praticar o mal. Não é só aquele que é ferido por nós, mas aquele que a gente pode ser cúmplice,
que pode ocorrer, então, entre desencarnados e encarnados, entre encarnados e entre desencarnados. Não existe uma condição única para que isso aconteça. Sendo o pensamento a base de tudo, atraindo pessoas e espíritos. Ou seja, aquilo que a gente pensa faz com que situações e pessoas sejam atraídas por nós ou nós sejamos atraídos por eles. Como agente energético que é o pensamento, nós colocamos na corrente da vida esse agente energético que vai voltar para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos. Por isso a necessidade de pensar bem. Porque toda vez que a gente pensa, nós estamos literalmente colocando matéria mental, que é assimilada por pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, onde nós fortalecemos essas pessoas e essas pessoas, por sua vez, vão nos fortalecer. Por isso a necessidade de se pensar bem, porque a gente vai assimilar aquilo que dá. Não tem por onde. Tudo aquilo que a gente der é aquilo mesmo que a gente recebe. Como a gente tem ponto vulnerável, cada vez que a gente pensa mal, nós temos de volta essa energia que nós emitimos, agravando doenças, fraquezas, obsessões, paixões, etc. Eu tenho um problema, por exemplo, no fígado. Toda vez que eu pense desequilibradamente, eu emito matéria mental, ela entra em associação com criaturas que pensam de forma desequilibrada, eu reassimilo aquilo que eu mandei, porque é meu, é de mim, reassimilo com o potencial agora, não é, bastante elevado, e ele quando volta para mim, como eu faço uma reassimilação, aonde eu estiver mais sensibilizado, é onde vai haver maior assimilação dessas energias negativas. Se eu tenho um problema no fígado, o problema do fígado aumenta. O contrário também é verdadeiro. Por isso que não é incomum nós encontrarmos pessoas que vão numa palestra, numa missa, ou seja, numa casa religiosa, e durante o culto, a missa ou uma palestra, as pessoas dizem que foram curadas. Por quê? Porque há uma questão de se pensar bem, de assimilar a energia ambiente, fora a energia de outras criaturas, e acaba influenciando no órgão, porventura, que está doente. E a coisa está tão complicada em matéria de obsessão que o povo está indo embora. Aí com medo, vocês estão com medo. E a questão do pensamento bom ou do pensamento ruim. Na realidade, nós somos uma criatura só. Pensando bem, nós atraímos bons espíritos, trazemos equilíbrio e saúde para o nosso organismo e abrimos as portas do bem e do amor. A mesma criatura pensando desagradável, equivocadamente, atrai maus espíritos, traz doença e desequilíbrio e abre as portas do mal e do ódio. Não tem de quem reclamar. Não é fato? Só existe uma criatura que é responsável por a situação A ou B, nós mesmos. Não existe punição divina ou qualquer quadro. Como é que a gente modifica a nossa situação? Perdão, evangelização, reforma íntima e vontade de mudar. Numa das vezes, o próprio Jesus recomendou isso. Ora por aquele que te calunia e te persegue. Faça as pazes com ele enquanto estás a caminho com ele. Enquanto você está vendo. Não é verdade? Porque a hora que você não ver mais, ele pode estar vendo. A realidade é não se sentir culpado ou culpada. Se eu me equivoquei, se eu errei, peço perdão e a pessoa não aceita, eu oro por ele. Não é verdade? Eu oro por mim e oro por ele. Porque se eu me conscientizei e pedir perdão e a pessoa não quer me perdoar, o problema não é mais meu. Não é fato? É dele. Sim ou não? É dele. Eu me equivoquei e vou pedir para corrigir. A pessoa não aceita. Não é mais meu problema. O ponto todo, aonde está a chave da questão é que ele não me perdoa, ou ela não me perdoa, e eu levo a culpa de não ter sido perdoado pela pessoa. Ora, mas é um direito que ela tem de não me perdoar. Não é verdade? Muito bem, ela exerce o direito do não perdão
e eu exerço o direito de pedir-lhe perdão e orar por mim e por ela. Ponto. O ponto é de se desvencilhar da situação e não ficar carregando o rancor daquela criatura nas minhas costas. Porque, claro, se ela desencarna, ela encontra em mim o quê? Uma porta aberta, que eu deixei por conta de eu continuar levando um processo que eu posso neutralizar aqui. E se a pessoa me pedir perdão, eu o perdoo. Não significa que perdão é novamente investir numa condição onde o vaso quebrou e não tem mais jeito. Na realidade, eu não vou continuar com um grau de fidelidade, de amizade que eu possa ter, mas eu não vou querer retribuir o mal com o mal. Eu quebro esta estrutura que me prende as pessoas, que me prende àquela condição de mágoa, de rancor, etc. Precisa ser inteligente, usar a inteligência para nós mesmos. Por isso que Jesus vai nos ensinar a realmente quebrar as estruturas através da prece, através da oração. Porque o centro espírita pode auxiliar, ele pode, através da assistência e dos passes, ele vai nos ajudar? Sim, vai. Mas é a modificação. Certa feita lá no centro do Chico, uma moça, se por acaso era uma moça, quando estava lá na fila, chegou para ele e disse assim: Chico, eu gostaria de saber se eu posso fechar o corpo. Você sabe o que é fechar o corpo, né? Fechar o corpo é você não ter problema mais de espíritos, situações desagradáveis em seu favor. Se eu posso fechar o corpo, querem a receita? Não. Sempre a gente quer uma mandinga, né? Um banho de sal grosso, de espada de São Jorge, folhinha de arruda, aquelas de rosa. Sempre a gente quer alguma coisinha. Se eu posso fechar o corpo, você pode. Você pode. Disse assim, e o que eu tenho que fazer? Disse, basta ter a consciência tranquila. Acabou. Se você tiver a consciência tranquila, que você está fazendo melhor, não existe problema na sua vida. A gente sabe que não vai conseguir fazer o melhor sempre. Mas a consciência tem que estar tranquila de que eu estou tentando fazer o melhor. Veja que vai ter assistência? Vai. Vai ser auxiliado por fluidoterapia, etc? Vai. Mas se não se modificar, para se ter a consciência tranquila, não resolve. Pode ficar tomando, virar passe aqui, tomar passe de manhã, tarde à noite. Não resolve. Porque a gente se reenergiza, sai daqui, mantém o mesmo nível vibratório, a energização desaparece. André Luiz, Missionários da Luz, o caso que saem as pessoas do centro espírita envoltas em uma energia tamanha depois da fluidoterapia, que eram iluminadas. Bastou os espíritos se aproximarem com certas influências negativas para que a pessoa, em assimilando, pudesse fazer com que tudo isso desaparecesse. Então depende da vontade da criatura. E como a gente vê, palavras, pensamentos e ações são iguais a poderosos eletroímãs. Semelhante atrai semelhante. É da lei. A gente vai atrair e ser atraído por aquilo que nos interessa. Seja situações ou pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Tem como se curar definitivamente? Sim, tem. Pratique o bem. Procure fazer o bem aonde nós estivermos, porque no mínimo o obsessor vai ficar cansado. Ai meu Deus, vai estar ele de novo com aquela... Não é verdade? Você cansa a figura. Não, nós não cansa. Você vai começar de novo querer ir no centro espírita, trabalhar como voluntário. Não aguento mais isso. É porque das duas uma. Ou aquele que não gosta de você vira seu amigo, ou ele te deixa. Ou aprende e vira seu amigo ou te deixa. Óbvio. Se você anda com aquele que se assemelha, não é assim? No dia que você pensa diferente, aquele grupo você não despreza, mas já não tem mais uma relação que te acrescente. Você não vai desprezar as pessoas, mas você precisa de mais. É assim que acontece de uma maneira muito natural. E Jesus recomenda, né? Ore e vigia. O problema é que, via de regra, a gente vigia a vida dos outros e ora só por nós. Quando a gente deveria fazer exatamente vigiar os nossos pensamentos para que eles não se transformem em atitudes. Porque as nossas atitudes vão exatamente materializar o nosso caráter.
E aí a gente, né, de novo, sabe que não tem do que reclamar. E tem um ditado popular, né? Que disseram que era de Jesus, mas não é. Popular. Dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E os Espíritos fazem uma recomendação muito interessante. Dize-nos o que pensas, que nós te diremos quais são as tuas companhias. Quer ter boa companhia? Vê o que você está pensando. Não é? Porque o contrário sempre vai atender às exigências nossas próprias de utilizarmos o nosso livre-arbítrio. Muita paz a todos. Obrigado.